Olá, queridos ouvintes. Está começando o programa Jesus por Emmanuel. Estamos estudando o livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Hoje vamos estudar o capítulo 10, com o tema Sentimentos Fraternos. Eu sou Amaral e farei o estudo com vocês. Vamos à leitura, meus irmãos. Sentimentos fraternos. Quanto, porém, à caridade fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus que vos ameis uns aos outros. Paulo, o apóstolo, em sua primeira epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 9. Forte contrassenso que desorganiza a contribuição humana no divino edifício do cristianismo é o impulso sectário que atormenta enormes fileiras de seus seguidores. Mais reflexão, mais ouvidos ao ensinamento de Jesus e essas batalhas injustificáveis estariam para sempre apagadas. Ainda hoje, com as manifestações do plano espiritual na renovação do mundo, a cada momento surgem grupos e personalidades solicitando fórmulas do além para que se integrem no campo da fraternidade pura. Que esperam, entretanto, os companheiros esclarecidos para serem efetivamente irmãos uns dos outros? Muita gente se esquece de que a solidariedade legítima escasseia nos ambientes onde é reduzido o espírito de serviço e onde sobra a preocupação de criticar. Instituições notáveis são conduzidas à perturbação e ao extermínio, em vista da ausência do auxílio mútuo, no terreno da compreensão, do trabalho, da boa vontade. Falta assistência? Não. Toda obra honesta e generosa repercute nos planos mais altos, conquistando cooperadores abnegados. Quando se verifica a invasão da desarmonia nos institutos do bem, que os agentes humanos acusem a si mesmos pela defecção nos compromissos assumidos ou pela indiferença ao ato de servir. E que ninguém peça ao céu determinadas receitas de fraternidade, porque a fórmula sagrada e imutável permanece convosco. Não amai-vos uns aos outros. Meus irmãos, comentar a respeito dessa passagem, sobretudo nesses tempos da dita sociedade do cancelamento, isso, na verdade, é um termo, é uma perspectiva que aflige profundamente os corações de todos os cristãos. Sociedade do cancelamento. Vivemos tempos estranhos, tempos diferentes, tempos complexos, em que medimos o nível de correção de nossas atitudes pelas postagens que fazemos nas mídias sociais e pelo quantitativo de amigos imaginários que postam o like, que postam o joinha, que disseram que gostaram, que curtiram a nossa postagem. É frequente adolescentes das mais variadas faixas etárias. É muito difícil encontrarmos hoje orbitando em mídias sociais outras perspectivas que não de adolescentes em busca de reconhecimento mútuo de seus pares, independentemente da faixa etária que o corpo físico apresente. Então, é muito frequente os adolescentes navegadores das grandes redes dizerem que tem 10 milhões de seguidores, 1 milhão de seguidores, 50 milhões de seguidores, e que ficam muito tristes quando suas postagens não têm uma quantidade muito grande de curtidas. Muitas vezes entram em verdadeiros processos de depressão. E aí aqueles que não curtem, ou aqueles que acreditam que a postagem não seja satisfatória, cancelam automaticamente a amizade. Né? Então, meus irmãos, são tempos realmente diferentes, são tempos desafiadores.
em que mais que nunca nós precisamos exercer aquilo que o Evangelho do Cristo nos traz como uma de suas grandes benfeitorias filosóficas para a humanidade, que é o conceito, o contexto, o entendimento da fraternidade universal. Todos somos irmãos em Cristo, filhos deste Pai de amor. E ao sermos irmãos em Cristo, nos equiparamos e nos equivalemos. Nenhum de nós é melhor, nenhum de nós é pior. Somos todos irmãos em Cristo. E considerando que esse grande irmão, este Big Brother, o Mestre Jesus, que está anos-luz à nossa frente em desenvolvimento espiritual, nos permite esse adocicamento de nossos sentimentos, nos oferecendo a perspectiva de que nós somos iguais a ele. Ora, quem somos nós perto de Jesus em relação à sua evolução espiritual? No máximo, aqueles como Chico Xavier, aqueles como Francisco de Assis e alguns outros grandes luminares da humanidade, nós podemos chamá-los de seguidores do Cristo. Mas um eu da vida, no máximo, sou um grande admirador do Cristo Jesus. Mas daí a me sentir no mesmo porte dele, a ponto de me considerar como irmão, só a misericórdia deste Cristo planetário, de um amor infinito para a compreensão humana, que pode nos oferecer esse alento como um verdadeiro estímulo para que nós possamos realizar muito mais do que aquilo que nós realizamos. E nesse particular, sobretudo aqueles que se dizem seguidores do Cristo ou cristãos, porque na minha compreensão, peço licença a todos, cristão é aquele que segue o Cristo, não é aquele que repete suas palavras. Cristão é aquele que realiza o Evangelho no seu dia a dia, não é aquele que vocifera e transmite as passagens do Evangelho segundo os seus objetivos e os seus desejos pessoais. Cristão, verdadeiramente, é aquele que realiza no dia a dia o reino de amor que o Evangelho do Cristo Jesus nos traz para todos. Então, sobretudo entre aqueles que são seguidores do Cristo, é particularmente importante nós termos este olhar de misericórdia, este olhar de fraternidade, e não um olhar de crítica, de canceladores cristãos das atitudes equivocadas dos outros, se nós nos considerarmos como melhores do que os outros. Não, longe disso. Talvez alguns de nós tenham um pouco mais a respeito do conhecimento teórico do Evangelho, mas nenhum de nós é professor no que diz respeito à transmissão do Evangelho segundo os ensinamentos que nos são trazidos pela doutrina dos Espíritos. E que fique bem claro, não existe no plano dos encarnados professor de Espiritismo. Não há nenhum mestre do Espiritismo. Nós estamos todos tentando, nós estamos todos caminhando, nós estamos todos aqui de mãos dadas. Alguns, eventualmente, já deram alguns passos a mais, outros alguns passos a menos, mas estamos na mesma faixa vibratória. Então, nesse contexto, é fundamental que nós compreendamos que o fato de algum outro irmão não estar na caminhada, no local, nos patamares em que eu me encontro, não faz dele nem melhor e nem pior do que eu. Apenas faz dele alguém que está fazendo uma caminhada diferente da minha. Vejam, no passado, a civilização romana era muito conhecida como aquela que construía estradas. E todos os locais em que os romanos invadiam, eles construíam estradas, por motivos muito simples, para facilitar o deslocamento de seus exércitos, para facilitar o recolhimento de impostos, para facilitar o abastecimento. Então, foi uma sociedade conhecida como uma sociedade que construía estradas. E aí havia um ditado popular na Idade Média que se dizia assim: todos os caminhos levam na Idade Antiga, que dizia assim: todos os caminhos levam a Roma. Pois bem, meus irmãos,
Todos os caminhos, independente do local do caminho, do momento do caminho em que nós nos encontramos, levam ao Pai, levam ao amor de Deus. Então, o fato de alguém estar em uma posição do caminho diferente não faz dela nem melhor e nem pior. Estamos aqui, meus irmãos, para lutarmos juntos e sempre compreendendo que a união faz a força. Quanto mais próximos estivermos, quanto mais juntos estivermos, com mais facilidade vamos conseguir vencer os desafios que cada existência nos traz no processo de aprendizado da evolução espiritual. Não por acaso temos sempre, e aí, como Kardec coloca, todos são médios, temos sempre os espíritos que nos secundam. E no plano espiritual, os desencarnados que nos secundam, sejam aqueles mentores, sejam aqueles que estão ainda em busca de resgate de querelas do passado, mas nós não estamos separados deles. Então, se em algum momento você acabar por dizer para si próprio ou acreditar que você está sozinho no mundo, ledo engano. Não só você não está sozinho sob o plano dos encarnados e desencarnados, como principalmente aí, como médico lhe falo, você não está sozinho com uma quantidade enorme de organismos que coabitam dentro do nosso corpo físico. Então, meus irmãos, já que é assim, já que não tem ninguém melhor, já que não tem ninguém pior, abstenhamos-nos do julgamento. Não está ainda ao nosso alcance de desenvolvimento intelectual e ou moral a capacidade de julgar um irmão. Isto fica para Deus, isto fica para os espíritos superiores. E mesmo eles se abstêm desse julgamento. Então, quem somos nós? Ora, se não somos julgadores, se não somos juízes, se não somos a palmatória do mundo, quando algum irmão comete uma falha diferente da nossa, porque essa é a única diferença que existe entre nós, aquilo que nós fomos inculcados ao longo de diversas encarnações com a terminologia pejorativa de pecado, e o contexto de que nós estamos todos perdidos em busca da salvação. Quantas vezes escuto quando alguém fala a respeito do Evangelho? Palavra da salvação. Meus irmãos, quem é que está perdido no mundo? Deus jamais nos abandonou. Uma passagem do Mestre Jesus em Mateus diz: nada nem ninguém pode nos separar do Pai. A mesma perspectiva ele nos traz em 1 João capítulo 4, versículo 8, que Deus é amor. E, portanto, se Deus é amor, não comporta a perspectiva de julgamento de pecadores, não comporta a perspectiva de que seus filhos são equivocados. Deus é amor. Ponto final. Amor não julga, amor não analisa, amor simplesmente ama e se basta dentro do seu amor. Então, nesse contexto, aquilo que nós fomos inculcados a acreditar que os pecados de um são diferentes dos pecados do outro, vírgula, as falhas, as decisões equivocadas nossas apenas nos diferem dos nossos irmãos, mas não nos fazem nem deles melhor, nem deles pior. Então é fundamental, e eu, particularmente como espírita, gosto muito de alertar a respeito do relacionamento dentro da casa espírita. Dentro da casa espírita, meus irmãos, nós estamos para acolher e para receber todos os irmãos que à casa espírita chegam com suas dores, seus sofrimentos e suas angústias. Entretanto, nós não temos o direito de olvidar de também ter a mesma perspectiva de acolhimento e de recebimento em relação aos demais trabalhadores da casa, que, como nós, são irmãos em desenvolvimento e que muitas vezes entram em grandes processos de sofrimento. E algo que me causa profunda tristeza é quando um irmão trabalhador de uma casa, passando por algum sofrimento, acaba escolhendo outra casa para realizar o seu tratamento que não a sua própria casa. Vejam como nós precisamos olhar também para o próximo que está mais próximo. Meus irmãos, foi uma grande alegria, uma grande satisfação estar aqui com vocês, e essa foi a nossa contribuição para o estudo da obra Pão Nosso. Amanhã estudaremos o capítulo 11, Paz e Luz para Todos.